A doutrina espírita não julga e nem condena ninguém. A doutrina espírita respeita o livre-arbítrio de todos os indivíduos. Recomenda-se aos seus divulgadores, como é o caso nosso aqui, dos jornalistas, dos palestrantes e conferencistas, radialistas, expositores de modo geral, ajam com equilíbrio, compreensão, tolerância e caridade em relação aos erros das outras pessoas. Sabemos que os erros fazem parte do aprendizado. E todos nós, sem exceção, já erramos muitas vezes e provavelmente ainda sofreremos novas quedas. É assim que se aprende. Mas nem por isso a doutrina espírita omite-se em relação à exposição de seus princípios. Não fica em cima do muro. Não deixe de apontar os males sociais. Pois como progredir espiritualmente se nós continuarmos envolvidos pelas sombras? Então, quando o assunto é família e seus valores, é importante que corajosamente nós atendamos às expectativas, à curiosidade, aos anseios daquelas pessoas que querem dar um passo à frente. E para que nós possamos avaliar com mais lucidez o que representa a família, os seus valores, o convívio familiar, para esta busca de progresso e de bem-estar, é preciso compreender, por exemplo, a diferença entre família corporal e família espiritual, ou entre família e parentela. É disso que nós falaremos no tema livre de hoje. O que os Espíritos nos trouxeram de informações sobre o parentesco e a família, e sobre o casamento e as consequências de tratá-lo com leviandade. O óbolo da viúva está em Cristo e nós no terceiro milênio. E uma questão muito interessante para nós encerrarmos o programa de hoje, o que acontece quando um ateu desencarna? Alguém saberia dizer? Tentaremos uma resposta satisfatória, sempre baseada na lógica, na razão e na fé raciocinada. Nosso diálogo espírita de hoje está começando. Amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Aqui comigo o Joilson e lá na ponta esquerda o Parchin. Nós vamos falar um pouco sobre família e parentela. Vamos ver que são coisas diferentes, mas para não atropelar as coisas, eu vou começar apresentando uns dados aqui para vocês, Joilson e Parchin. Em 2015, um ano após a aprovação da lei sobre a guarda compartilhada, o IBGE concluiu que 86% das guardas eram unilaterais e dadas às mães. As compartilhadas, efetivamente, eram apenas 13% e mais 1% dada a outras pessoas, geralmente avós. 1/3 dos casais no Brasil se separa e novas famílias são formadas. E cerca de 35% dos divórcios são litigiosos. E mais, 80 mães jogam, modo de dizer, os seus filhos contra os pais. E vice-versa, os pais contra as mães. Criam aquela animosidade. Olha, só gosta de mim, eu que estou certo e ele ou ela está errado. Bom, então, embora alguns estudos comprovem que muitas vezes quando esse casamento se desfaz e novas famílias são formadas, a convivência entre todos os membros se dá de uma maneira harmoniosa, nem sempre isso ocorre. E aí surge um problema em relação principalmente aos filhos, que privadas do convívio de um dos pais, acaba chamada alienação parental, acaba gerando alguns tipos de problemas tais como apatia, introversão, desinteresse escolar, dificuldade de relacionamento com amigos e colegas e, nos casos mais graves, podem até fugir de casa, praticar sexo precocemente, envolvimento com drogas, prostituição.
Isso não sou eu que estou falando, não é o Espiritismo que está dizendo. São estudos, levantamentos da sociedade nossa brasileira que atestam esse tipo de problema. Então eu queria que vocês, nesse primeiro momento, dessem uma visão geral sobre esse tipo de problema. Quem começa? Wilson, Parche, a gente vê que realmente essa situação que você colocou aí, né, das famílias, cada vez mais parece que não há um compromisso entre muitos casais. E esse relacionamento, eu diria até um tanto quanto fugaz, porque é muito rápido, casa e logo se separa, e daí quando tem a consequência, tem os filhos, né, isso realmente vai prejudicar a criança. Né? Mesmo como o caso que você colocou aí, das famílias que depois se unem e se dão bem. Porque a criança ela precisa ter dois referenciais, que é o pai e a mãe. Quando falta um, como que ela vai se estruturar? Fica difícil para ela essa estrutura dentro da sua psique, que ainda está se formando, né, desse referencial, vamos assim dizer, seja do pai ou seja da mãe. Nós estamos vivendo a época da pressa, a época do acelerado, a época do fazer rápido aquilo que se tem vontade de fazer. E quando se trata de casamento, que pode gerar e normalmente gera a elaboração da família, com filhos e tudo mais, a pressa pode trazer muitas consequências negativas, como essa que você descreveu. Eu acho que nós estamos na falta de análise das responsabilidades. Se casa, se unem, homem e mulher, muitas vezes se tem filho, sem ter avaliado o que é a responsabilidade do casamento e da família. E quando se defronta com o problema, se separa, sem se pensar também nas consequências que advêm disso. Tudo isso é fruto da pressa, da falta de responsabilidade, da falta de análise, do cuidado até mesmo de que se tem antes de se decidir ter filhos, para que se saiba que se constitui uma família equilibrada. Porque, infelizmente, no caso de filhos, esses sofrerão e sofrerão muito por mais harmônica, ou até que venham existir essas famílias, né, derivadas e que se dão bastante bem, mas nós sabemos que a criança sofre e sofre bastante. E se sofrer, vai trazer consequências para a vida. Eu acrescentaria até que é boa dose de egoísmo, né? Porque todo mundo diz, eu tenho direito de ser feliz. Eu vou separar porque eu tenho direito de ser feliz. Tem, mas desde que de uma maneira lícita e sem prejudicar as demais pessoas envolvidas, né? E tem o direito de ser feliz, mas também tem a responsabilidade com aquilo que se constituiu, que acontece, o que vai acontecer com os outros. Agora, na questão 696 do Livro dos Espíritos, é indagado, né? Indaga-se qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana. E a resposta que os benfeitores espirituais deram para Kardec foi o seguinte, que seria o retorno à vida dos animais. Então, no comentário, Kardec diz o seguinte, que o casamento é dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraternal. Sua abolição seria o retorno à infância da humanidade. Aí ele já pegou um pouquinho mais leve. Os espíritos falaram que era o retorno à vida animal, Kardec pegou mais leve e disse que era o retorno à infância da humanidade, né? Mais adiante da questão 775, temos o seguinte, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta, uma recrudescência do egoísmo. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Aqueles problemas que a gente viu na pergunta anterior, naqueles dados que eu apresentei, né? Sobre o reflexo nos filhos, a separação e tal, o que os espíritos falam, que eu acabei de ler agora, justamente tem a ver com a importância do casamento? Eu entendo que sim, né, Wilson? Porque, como eles colocam, é um retorno, a resposta que eles deram, o retorno à vida dos animais. Se nós formos pensar, a pessoa, ela casa, aí fica um tempo, convive, tem filhos, ele já não tá infeliz, quer ser feliz, como você comentou, e daí ela se separa e constitui outro relacionamento. Aí naquele relacionamento ela vai levar também todos os problemas dela, porque ela não pensa que os problemas vão ficar com o outro, não, os problemas são delas. São dela. E ela é o problema. Ela é o problema. E ela vai levar com ela para outro relacionamento aqueles mesmos problemas. Aí vai chegar um momento que vai ter filhos também e não vai se sentir feliz, separa de novo, outro relacionamento. Então o que é que os animais fazem? Né?
só vão se Instinto. relacionando, instinto animal puro, e vão procriando, assim, sem a menor responsabilidade, né? Sem laços, sem estabelecer laços efetivos, Laços né? afetivos. Parche, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, os Espíritos explicam que frequentemente os que reencarnam numa mesma família são espíritos simpáticos, unidos afetivamente de outras existências, mas que às vezes também se reúnem espíritos completamente estranhos, divididos por antipatias, para servir de provação, né? E a gente aprende em outras obras, com outros autores, André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, que muitos casos também são provações e expiações juntos. Então, gostaria que você falasse um pouquinho dessa situação aí. Qual é a motivação das pessoas estarem sob o mesmo teto? É interessante, essas colocações, elas são verdadeiras, mas nós temos que analisar uma quarta possibilidade, que as obras não tinham como se referir. No instante que eu não tenho reflexão nem responsabilidade, eu constituo a família aleatória. E isso, infelizmente, está predominando. Com Não a certeza. família de compromisso por laços, nem por antipatias, nem de expiações, nem de provas. A pressa, a paixão, a volúpia, a demonstração para a sociedade, e se constitui uma família que não deveria ter sido constituída, porque nada a une além da vontade momentânea que vai se extinguir e vai causar a separação. Talvez grande parte dos problemas tenha que ser assim. E nós espíritas temos que perceber um pouquinho isso. Se não for verdade isso, todos os casamentos estariam pré-programados, o que absolutamente Com certeza. não é verdade. Claro que nos reunimos muitas vezes espíritos simpáticos para evoluirmos juntos. Muitas vezes recebemos desafetos para aprender a conviver. Por isso que não podemos, na primeira contrariedade, nos separarmos, não é? E muitas vezes tem aprovação, que já são espíritos mais preparados e que sabem que vão receber uma família dura, com problema, assumiram esse compromisso, estão preparados para que possa superar aquilo do passado e ajudar a evolução. Seja de uma maneira, seja de outra, sempre o peso da responsabilidade, do devir, ele é verdadeiro. Senão voltamos realmente ao animalismo. E não à necessidade de evolução do nosso planeta, de expiação e prova, que precisa da família. Joel, só para completar, né, essa questão aqui, bem lembrada pelo Parche, poderíamos incluir na classificação aqui as uniões por necessidade de reajuste, de aprendizado mútuo, de aparar aquelas arestas, aquelas que são mais provacionais, e também, inclusive, muitas vezes missionários. São situações que, às vezes, um membro da família, ela assume para si, por algum motivo, até para pensar o seu próprio progresso espiritual, ela assume dentro da família o papel é o esteio, né? Hoje em dia não existe mais o chefe, nem socialmente não existe, economicamente também não, mas, às vezes, moralmente é aquela pessoa que, às vezes, não é necessariamente nem o pai, nem a mãe, mas, às vezes, um dos filhos, que acaba sendo aquele sustentáculo de toda a família econômica, mas moralmente também. E as fortuitas, por isso que aquilo que eu colocar aqui, né? Você acredita que, então, as separações por motivos triviais, ainda que os parceiros recomponham os laços em novos lares, né? Trazem prejuízos espirituais, então, não só da educação dos filhos, mas prejuízos a longo prazo? Com certeza, né, Wilson? Porque aí também vai depender do grau de evolução desses espíritos que estão se relacionando. Se for um espírito já, digamos assim, mais adiantado, para ele vai continuar a sua caminhada, a sua jornada. Mas nesses casos, é fácil de você perceber que são espíritos ainda precisando de um reajuste. E lá na frente, eles vão sim ser prejudicados porque eles não tiveram aquela referência de moral, de bons costumes. E eles vão repetir muitas vezes os atos dos seus pais, também se comprometendo, o que vai comprometer a família como um todo. E todo esse núcleo familiar, ele vai ter que se reunir depois, lá na frente, para se reajustar. Porque, poxa, o meu comportamento, vamos assim dizer, foi o que levou o comportamento inadequado do meu filho. Então, lá na frente, eu vou ter que reunir com ele de novo para reajustar. É o que vai acontecer. Ficou pela metade o processo, né? De que ele assumiu a paternidade e maternidade por si só já é uma missão.
Está lá no Livro dos Espíritos. Então, se ele não cumpriu com aquilo e houve desvios, houve consequências negativas para eles, para os filhos, ele vai ter que completar aquilo que ele não fez na encarnação anterior. Quase fechando, Parchin, os Espíritos colocam lá, de novo, lá no Evangelho, que há 2 tipos de família. As ligadas pelos laços corporais e as ligadas por laços espirituais. Então, às vezes nós podemos encontrar as 2 coisas numa só. Existe, claro, a consanguinidade e, ao mesmo tempo, o parentesco, o conceito de família mais amplo. É isso. Sem sombra de dúvida. No laço sanguíneo, estamos constituindo família muitas vezes novas, mas recebemos, pelos laços espirituais, a família que já constituímos. Uma precisa da outra. Se as famílias não recebessem pessoas estranhas, não cresceriam, ficariam fechadas em si mesmo. Então, o laço sanguíneo, por trazer consequências éticas, morais, kármicas, digamos assim, né, ou reencarnatórias, ela nos forçará a ampliar nossa família espiritual. Se não pelo amor, pelo sofrimento e pela necessidade de corrigir os erros, né, que ocorrem. E a melhor forma de corrigir erro qual é? Amar, perdoar, agregar. E nós aprenderemos a ampliar a família a partir do desafeto ou do desconhecido, né? A justiça divina é tão perfeita que coloca a possibilidade da ampliação da família espiritual na nossa mão. Então tenhamos muita responsabilidade com a família, porque as dívidas que construirmos teremos que resgatar, né? E ainda assim Deus é bondoso. Você criou laços para resgate. Crie laços agora familiares espirituais. Wilson, eu acho que fica da seguinte maneira, né? À medida que a gente vai, através da prática do amor, porque o amor é infinito, não custa nada, não gasta nada, né? Sempre podemos doar mais. A nossa família vai aumentando, vai crescendo, não só com aqueles que acabam reunidos no mesmo teto, mas para os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, os desconhecidos, a ponto da visão de Jesus, que a humanidade toda se torna uma família. Que muitas vezes nós encontramos num amigo, né, um irmão, uma pessoa, uma maior afinidade do que com alguém da própria família consanguínea. Né? Muito comum. Né? É comum. Comum mesmo. Até porque, às vezes, não só pode parecer, mas pode ser realmente um parente. Às vezes ele não teve a oportunidade de reencarnar do mesmo pai, família, mesma mãe, e ele vem ali ao lado, o destino se cruza. E do outro lado também, nós vamos encontrar sempre, naqueles casos, como se diz no popular, né, a ovelha negra da família, né, que é aquele espírito que foi colocado naquela família justamente para se reajustar, para aprender com aqueles espíritos que já são afins e para ver se ele realmente consegue progredir. É isso aí, meus amigos. Grande a importância da família. Devemos olhar com muito carinho, com muita responsabilidade os nossos compromissos. Nós não vivemos sós, não estamos ilhados. Nós temos toda aquela rede de relações interpessoais e devemos ter essa responsabilidade de pensar muito bem os nossos atos, medir as consequências. Não só aqui na vida presente, mas naquilo que ocorrerá depois, quando nós desencarnarmos, e para as próximas reencarnações também. Vem aí os nossos apoiadores culturais e, na sequência, os nossos demais quadros. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br.
prezados amigos, uma das perguntas que nos enviaram ao programa é a seguinte: qual o futuro espiritual de um ateu? Os Espíritos nos ensinam que, com poucas exceções, todos os indivíduos, logo após o desencarnar, passam por um período que eles denominam de perturbação espiritual e que varia desde algumas horas até muitos anos. Normalmente, em média, essa perturbação persiste a mais ou menos 72 horas. Mas em que consiste essa perturbação? É mais ou menos, explicam os espíritos, como quando a gente desperta de um sono muito profundo numa casa diferente. Estamos visitando alguém ou num hotel e temos um sono muito profundo. Logo ao despertarmos, nós temos alguma dificuldade para lembrar, tomar consciência de onde nós estamos e com o que nós viemos parar ali. Uma outra maneira de nós fazermos uma outra analogia é, como dizem eles, como se nós estivéssemos mergulhados, envolvidos por um denso nevoeiro. De fato, a reentrada no mundo espiritual não é igual para todas as pessoas. Mas essa diferença depende muito mais da índole, do caráter e das ações que o espírito daquela pessoa praticou na existência que ela acabou de deixar, do que de qualquer outro fator. É claro que a religião, mais que ela a prática religiosa, o sentimento de religiosidade e de fé, contribuem bastante, positivamente, para o vencimento dessa fase de perturbação espiritual. Porque ela facilita a aproximação de espíritos amigos, de outras entidades que atuam nessas tarefas de socorro, de recepção àqueles que deixam o corpo terreno. E dos nossos próprios entes queridos que nos antecederam na reentrada ao mundo espiritual. Então, eles vêm ao nosso encontro, nos auxiliam, nos apoiam, nos esclarecem, passam orientação e, eventualmente, trazem-nos alívio para eventuais sofrimentos. Se a pessoa está sofrendo mais, tem mais necessidade, recebe esse lenitivo, digamos assim. Bem, outro fator que também ajuda nesse retorno ao mundo espiritual é justamente saber, conhecer o lado de lá. Termos uma noção do que nós vamos encontrar do outro lado da vida. Né? Estarmos familiarizados com as coisas que acontecem, com esses reencontros, com a nossa retomada, com o nosso enfrentamento com a nossa própria consciência, como é que são as atividades no mundo espiritual. Isso conta muito também. Porque isso faz com que haja um certo descondicionamento da matéria, que poderíamos colocar de uma maneira diferente, como sendo a desencarnação propriamente dita, que é diferente da morte, do fenômeno biológico da morte. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Nem sempre essas duas coisas coincidem. Então nós temos que o conhecimento da vida espiritual, o espírita, aquele que já tem uma certa maturidade nesse sentido, facilita, sim, com certeza, um pouco esse retorno. Então, meus amigos, a condição de ter sido ateu durante a última encarnação pode até atrapalhar um pouco. Mas se ele ou ela foi uma pessoa virtuosa, quase que com certeza nós podemos dizer que ela vai ter um retorno tranquilo, sim. Né? E depois, num determinado momento, vai receber esclarecimentos maiores a respeito de Deus e a respeito de si mesmo. Muito obrigado. Continue enviando as suas questões para o nosso programa, que a gente vai tentar resolver sempre com base na fé raciocinada, na lógica, na razão e no conhecimento da doutrina espírita. Muita paz a todos e até a próxima semana. Prezados amigos, hoje no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, nós vamos falar sobre o óbolo da viúva. É uma passagem que Jesus estava sentado em frente ao gasofilácio. O que é isso? É onde as pessoas faziam as suas doações.
normalmente doações em dinheiro, ali para a igreja da época. E aí, muitas pessoas ricas doavam muito no gasofilácio, depositavam muito dinheiro. E uma senhora, uma viúva, ela colocou 2 moedinhas. E Jesus diz para os discípulos, essa senhora, ela deu mais do que todos aqueles ricos que deram antes, porque ela deu do que ia lhe faltar. E os ricos que deram antes, eles deram da sua abundância. Nada daquilo ia faltar para eles. E qual que é a lição que fica para a gente em relação a isso? Algumas lições. Primeira delas, muita gente queria ajudar mais em dinheiro. Ah, mas se eu tivesse mais condições, eu ajudaria mais. Mas não é assim que funciona. A gente com o que nós temos hoje já podemos ajudar. E nem sempre o dinheiro é a resposta para as orações das outras pessoas. Não é apenas o ouro que enxuga a lágrima das outras pessoas. A gente pode ajudar os outros com afeto, com tempo, com a nossa disposição, N maneiras. A gente não precisa ajudar apenas de forma monetária. E disso nós tiramos o seguinte também. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, como Jesus entendia a verdadeira caridade? E a resposta é, benevolência para com todas as pessoas, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, caridade é algo muito mais amplo do que simplesmente dar alguma coisa para alguém, dar algo material, um dia. Se eu der com amor, é caridade. Mas a caridade é muito mais ampla do que apenas dar. Isso é apenas um pequeno ingrediente da verdadeira caridade. Uma coisa que fica muito ressaltada nessa passagem é a questão do sacrifício. Porque a gente ajudar os outros sem nos sacrificarmos é muito fácil. Mas o verdadeiro mérito está em nós ajudarmos nos sacrificando. É aí que está nós vencermos os nossos interesses pessoais. É aí que é mais complicado. Então, abnegação, deixar os nossos desejos em prol das outras pessoas, sacrificar-se. Isso elimina o egoísmo e alimenta a caridade. Trazendo para os dias de hoje, por exemplo, eu vou estacionar no shopping. Eu estou vindo daqui e tem um outro carro vindo do outro lado e tem uma vaga apenas. É um domingo à tarde, shopping lotado. Eu vejo que vem vindo outro carro, eu começo a acelerar. E o outro carro acelera também. E aí só tem uma vaga. Normalmente a gente faz o quê? Briga por ela. Os dois embicam ao mesmo tempo. E um buzina e outro buzina. A gente que ia passar um momento de lazer no shopping, já entra no shopping mal, porque brigou, porque não soube abnegar-se, sacrificar-se, ceder em prol do outro. Se a gente cedesse essa vaga, eu aposto que em menos de alguns minutos, em menos de 5 minutos, a gente já ia achar outra. E a gente ia entrar num clima muito melhor no shopping para aproveitar com a família, por exemplo. Então essa passagem nos mostra muito sobre a questão do sacrifício. Deixarmos um pouquinho para as outras pessoas. No exemplo que a gente deu, tinha uma vaga. A gente deixa para o outro e procura e vai achar outra. Essa passagem também fala muito sobre pensar na outra pessoa. Não somos apenas nós que existimos no mundo. Não podemos ficar alimentando apenas o egoísmo. E ela fala muito também, essa passagem, de nós vencermos os nossos interesses pessoais. Essa foi a passagem do Óbolo da Viúva. Continue acompanhando os nossos quadros. Muita paz a todos. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba,
adepr@adepr.org.br e telefone 41 3278 0961.